Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso e no episódio de hoje eu tô aqui com a Alexandra Lopes, que ela é UX designer, mas a história dela é muito mais do que essa profissão. Vocês vão ver que tem várias transições, não é isso, Ale? É sim, viu? Transição aqui tá tendo, viu? Seja bem-vinda, espero que você curta essa nossa conversa e ajude também outras pessoas, porque eu já sei que você tem alguma conexão com outras pessoas que já gravaram um podcast, não é isso? Ah, tenho sim, viu? Só que vocês vão Ó, saber já já, porque eu tenho que chegar na história, né? No ponto da história. Aí vai ficar pois é, interessante. sem spoiler, sem spoiler. Sem Então, assim, vou spoiler. dar um recadinho e volto daqui a pouco. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas, como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Se você quiser mais informações, você pode acessar o site desculpapodcast.com.br. Inclusive, lá no site tem uma publicação que explica todas as ações que vão acontecer durante o mês de julho, em comemoração ao ano do podcast. Então, tem uma parceria super bacana rolando com a Educa Transforma. O objetivo dela é formar pessoas trans no mercado da tecnologia, que é mais ou menos o que a gente vai conversar aqui no episódio, eu e a Alexandra. E dá uma olhada lá que tem muita ação bacana rolando. E durante esse mês de julho, todas as doações que o podcast receber através da plataforma Orelo vão ser direcionadas para a Educa Transforma. Então, é um ponto massa até para você também conhecer outros projetos que ajudam pessoas na inserção do mercado de trabalho, tá bom? Ale, vem cá, me conta. Qual é a primeira lembrança? Ah, não, aliás, se apresenta um pouco para o pessoal, fala um pouquinho sobre você. Então, gente, como o David falou, né? Eu sou a Alexandra Lopes. Eu tenho 27 aninhos e já transicionei de carreira duas vezes. Muito louca, eu me sinto bem louca nessas horas, porque é, é muito doido você pensar que existem muitas possibilidades de tanto você fazer, de você ter que seguir caminhos distintos da sua vida, né? Você ir para o que está mais cômodo e sair da zona de conforto. Só que eu conto já já essa história. Então, como o David falou, eu sou UX designer, mas na verdade eu sou UX e UI designer, né? Eu trabalho, então, no caso, tanto com experiência do usuário como interface do usuário, né? Que é o que quer dizer UX e UI. E eu trabalho com as duas coisas. E atualmente eu trabalho numa startup. E eu estou nessa área há aproximadamente 9 meses apenas. Eu sou uma júnior ainda, bebê, né, na área. Mas, gente, eu já vivi muita coisa e eu tô doida para compartilhar com vocês. Não, você vai contar tudo pra gente a partir de agora. Faz o seguinte, começa me falando qual é a primeira lembrança de escola que vem assim na sua cabeça. A primeira lembrança que você tem. Eu acho que lembrança de escola é um negócio que é super complicado de falar, né? Porque geralmente acontece muita coisa ruim na escola, tipo bullying. Mas é assim, na escola, minha primeira lembrança mesmo é a biblioteca. Sempre que eu penso na escola, é a biblioteca. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler. Assim, minha mãe sempre me incentivou muito a ler, e quando eu cheguei nos 11 anos, mais ou menos, eu descobri o Harry Potter, aquele clichêzão da geração millennial, né? E aí eu ficava na escola e quando eu sempre tirava nota boa e tal, então eu tinha meio que um passe livre com os professores. E aí eu fugia para a biblioteca e a bibliotecária me acobertava. E eu ficava lendo um pouquinho por lá outras coisas além das matérias da escola. Eu acho que essa é a lembrança mais forte de escola assim que eu tenho, sabe? Massa, qual que era a tua matéria favorita? Era alguma coisa envolvendo português, literatura? Era inglês. Tem a ver mais ou menos, né? O engraçado é porque, eu vou dizer isso porque, assim, eu sempre fui muito boa em português. Eu chegava naquele ponto de a professora mandar eu parar de responder as perguntas dela para poder deixar os outros responderem. Porque eu levava muito jeito com português.
E eu gostava muito de inglês, né? Minha matéria preferida definitivamente era o inglês. E acabou que a minha primeira faculdade foi letras. Como que foi pra você fazer essa escolha? Foi fácil, assim, devido ao seu a esse histórico que você falou agora, né, de ter uma conexão muito forte com a leitura? Não foi difícil não, sabe? Não foi uma coisa difícil, mas letras, na verdade, não era a minha primeira opção, era a minha segunda. Porque a minha primeira opção era arquitetura ou design. Só que depois que eu descobri o design de interiores, fez tudo mais sentido na minha cabeça e eu passei a procurar mais o design de interiores. Só que na minha época ali de fim de escola, não tinha curso de design de interiores ainda. E quando começou a surgir, eram em faculdades particulares. E eu não tinha condição de pagar a faculdade na época. Aí acabou que eu passei no vestibular da UES, né, que é a Universidade Estadual do Ceará. Passei para letras em inglês e, eu vou fazer. E fui, na doida, assim, bem na doida. Mas aí você conseguiu terminar esse curso? Não. Vamos começar a parte da loucura agora, né? Então, lá estava eu, no meio da faculdade da licenciatura de letras em inglês. Eu tive experiências com ensinar, né? Logo no segundo semestre eu comecei a ensinar inglês para crianças, tipo, primeira a quinta série. E assim, eu realmente gostava muito de ter uma troca com os alunos ali, principalmente os maiores, né, da quinta série, que eles eram tudo muito interessados, sempre queriam prestar muita atenção na aula, ficavam, nossa, tia, que coisa legal, não sei o quê. Só que assim, apesar disso, eu sentia que lecionar não era para mim. E aí, não, vamos sair da licenciatura, eu vou tentar o bacharelado. E aí eu fiz essa troca para o bacharelado. Reprovei algumas cadeiras de propósito, inclusive, para poder não conseguir chegar no score suficiente para poder eu conseguir trocar de curso. Troquei para o bacharelado. E aí isso estava no sexto semestre, mais ou menos. E aí, quando cheguei no meu oitavo semestre, eu estava, nessa época, eu já tinha trabalhado com revisão de texto, depois que eu mudei para o bacharelado. Eu trabalhei com revisão de texto em algumas editoras educacionais aqui do Ceará, que inclusive são bem conhecidas nacionalmente aí. E aí, nessa segunda editora, tinha a faculdade da organização educacional, que eles davam bolsa para os funcionários. E aí chegou aquele ponto da minha vida, né? Lá estava eu, oitavo semestre da faculdade, e eles estão oferecendo design de interiores, uma bolsa, quase, pagando um pouquinho, descontado em folha de pagamento. E eu, gente, e agora? Então, nesse ponto da minha vida, foi interessante, porque assim, eu já cheguei naquele ponto que eu tinha trabalhado nas duas maiores organizações educacionais do país, talvez, assim, pelo menos do estado, né, mas que são bem conhecidas nacionalmente. E aqui eu não tinha mais perspectiva, porque assim, tipo, se eu sair dessa segunda editora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Tipo, não quero voltar para ensinar e conseguir assim, um trabalho, conseguir uma perspectiva de crescimento profissional na revisão de texto ainda é um negócio complicado aqui. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha uma opção de ali entrar, começar uma nova faculdade do zero, largar no oitavo semestre e começar do zero. Aí eu, poxa, e agora? E aí, o meu esposo, né, atual esposo, na época era noivo, ele me disse: Olha, eu realmente acredito que você vai ter muito mais futuro no design do que na letras. E se eu fosse você, eu investia. E aí, ao contrário dele, muita gente me julgou assim, muito, muito, assim, como tu vai tá louca, mulher, largar no oitavo semestre, tu tá quase terminando o curso, vai começar outro do zero, tu tá muito maluco, termina essa faculdade, não sei o quê. E aí eu escutei muito isso de alguns amigos, mas a pior parte para mim foi enfrentar os meus pais. Porque os meus pais, eles ainda tinham muito aquela visão de que você só tem um bom futuro profissional se você fizer uma faculdade pública. E aí eu fiquei nessa, né? Não, mas a vida é minha e eu sei o que é que eu vou querer. A quem vai viver a profissão sou eu depois. Então essa é a minha hora. Então cheguei para os meus pais e disse: Olha, eu vou fazer o vestibular da faculdade para design de interiores e se eu passar, eu tô largando a UES. E aí
Meu pai passou uma semana sem mal olhar na minha cara depois disso. Mas assim, né, tipo, eu não tinha muito o que fazer. Ou ele aceitava, ou ia ter 2 problemas, né, porque você só tem raiva. Pois é, ia falar aí 2 problemas, aceitar não, ficar com raiva e aceitar depois. Pois é, aí ainda bem que depois de um tempo ele meio que se acostumou com a ideia, né, e aí lá vai eu, fazer design de interiores. E como foi esse teu caminho no curso? Era o que eu esperava, assim, eu acho que foi até melhor do que o que eu esperava, na verdade, porque enquanto a universidade pública me deu uma ideia, assim, de coletivo, porque a gente acaba tendo muito essa vivência coletiva na universidade pública, no caso do design de interiores, ele já me deu uma visão técnica e ele me ensinou a aprender, sabe? Eu aprendi a aprender. Assim, na letras, a gente, assim, eu me senti, eu sabia o que eu estava fazendo ali, né? Eu estudava e tal, mas eu te juro, até hoje eu não sei bem como é que eu consegui chegar no oitavo semestre. Era porque, assim, estudar linguística e literatura é muito pesado. É muito pesado. Não que design não seja, né? Porque envolve muitas outras coisas que eu não era acostumada. Mas eu senti no meu, assim, na minha cabeça mesmo, assim, no meu íntimo, eu senti, assim, que o design ele era muito mais convidativo para mim. Era como se eu estivesse ali no lugar certo, sabe? E aí, eu não falo do design de interiores especificamente, eu tô falando do design, né? Como um todo, né? Como um todo, porque assim, quando a gente chega na faculdade de design, a gente estuda os fundamentos. E isso não importa qual curso de design você está fazendo, se for design de moda, interiores ou gráfico, você vai estudar pelos os fundamentos. Você começa por aí. Tanto que a gente fazia muitas cadeiras com o pessoal da moda também, por exemplo. E aí, com isso, eu fui começando a sentir que eu estava no canto certo. E para mim isso foi uma das melhores sensações do mundo. Isso não quer dizer que tenha sido fácil, porque realmente não foi. Eu, tipo assim, no primeiro semestre, eu quase enlouqueci, porque tinha 2 cadeiras que eu tinha muita dificuldade. E eu, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô me sentindo tão bem aqui, mas eu tô indo tão mal aqui ao mesmo tempo. O que eu tô fazendo da minha vida? Mas no fim das contas, assim, valeu, sabe? Eu consegui passar pela faculdade. No caso, meu curso é tecnólogo. E aí eu fiz em 2 anos e meio e eu consegui me formar. Mas assim, eu realmente não tenho nenhum arrependimento de ter feito, não me frustrei no curso. Acontece assim, que a vida acaba levando a gente para outros caminhos, então a gente vai seguindo, né? E a gente acaba encontrando outras possibilidades e acaba não saindo como a gente planejava, mas isso não quer dizer que seja uma coisa ruim, né? Às vezes o nosso sair dos nossos planos é até melhor do que continuar neles. Que no caso foi o que eu senti que aconteceu comigo. E como que chegou a experiência do usuário na tua vida? Foi agora já você saindo da área de design de interiores ou não? Demorou mais um pouquinho? Não, demorou um pouco mais, porque foi o seguinte, eu ainda tive essa vivência de trabalhar com design de interiores, né? Então, pronto, uma coisa muito importante que eu não deixei falar, né? Acabei me atrapalhando, não falei. Quando eu estava fazendo interiores, eu não consegui estágio, o que é uma coisa muito importante, né? E como o curso é só 2 anos, a gente mal tem tempo de estar procurando estágio, né? Então, assim, teve alguns colegas meus que conseguiram estágio não remunerado, né, para poder pegar experiência e tal. Só que eu tinha um apoio muito importante que eu recebi. Eu não tinha essa condição de pegar um estágio não remunerado, porque no meio do curso eu saí do meu emprego. Eu saí da revisão de texto. E eu saí porque o meu esposo chegou para mim e disse assim, ó, olha, tu tá na metade do teu curso. Tu precisa de experiência na tua área. Porque se tu se formar sem experiência, vai ficar bem mais difícil tu conseguir alguma coisa. Aí eu parei e pensei, né? Poxa, é verdade. Aí, mas e aí, como é que a gente faz? Aí, não, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que se apertar um pouquinho, mas eu posso dar conta das contas da casa enquanto tu estuda e procura alguma coisa na tua área. Aí, então que assim seja.
E aí eu não consegui estágio, porque eu não tinha, como eu já estava bem apertada de grana, né? Porque eu estava dando conta das contas da casa todo sozinho, eu não tinha como estar pegando um estágio não remunerado, porque eu ia gastar com passagem, ia gastar com comida, e eu tinha faculdade, que tinha material caro também. Aí eu, não tem como. Então, eu vou fazer por minha conta, eu vou fazer meu próprio estágio. E assim eu fiz. E aí, mais ou menos ali no meio de 2018 para começo de 2019, eu comecei a me oferecer serviço de consultoria de design de interiores, Como freela. mais ou menos como um freela, sabe? É tipo um freela mesmo. Só que eu meio que fiz por minha conta, assim, né, uma marca, e aí eu comecei a oferecer os meus serviços de design de interiores. E aí eu trabalhava como consultora de decoração, e eu fazia pequenos projetos também. E geralmente eu fazia isso online. E isso foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana porque eu consegui tanto aprender a lidar com clientes, eu consegui aprender a captar o que eles queriam e transformar em soluções para eles. Eu consegui atender clientes assim pelo Brasil, assim, não só daqui, né, do Ceará. Eu atendi cliente do Rio Grande do Sul e ainda atendi clientes do Canadá. Eu fiz uma consultoria de interiores para uma amiga do Igor, né, do meu esposo, que tinha acabado de ir para o Canadá e ela não tinha nada no apartamento. É assim, a Lê, me ajuda. Eu queria que tu me ajudasse a decorar meu apartamento, porque eu estou começando a comprar as coisas agora e eu queria que tu fizesse é, a decoração. Perfeito. E assim a gente fez. Aí já era metade, já era... Isso foi bem no começo da pandemia. Guardem essa data. No começo da pandemia, né? Tipo, já agora em 2020, ela tinha acabado de ir para lá, e aí, quando era março, mais ou menos, ela me contactou, né, para poder fazer essa consultoria. E aí eu fiz todo o projeto do apartamento dela, sala, quarto, banheiro, cozinha, todo bonitinho, né? Isso usando as lojas de lá, inclusive, porque eu tinha que pesquisar as lojas que tinham lá para poder conseguir saber o que eles tinham lá de possibilidade para comprar. E aí, com isso, chegou em outra pessoa, né? E, tipo, eu viro no meu Instagram lá. Aí chegou em outra pessoa que morava no Canadá, pedindo dicas também. Essa já tava, tipo, essa primeira tava em Toronto. Essa outra tava em Quebec. E aí ela pediu para eu ajudar ela também com a decoração do escritório dela. Que essa a gente passou para outra pessoa que tava já em outro ponto de Quebec, que queria uma decoração da sala e do escritório dela também. E aí assim foi indo. E nessa brincadeira eu ainda consegui 3 clientes fora do país. Nossa, e aí já começou a tua conexão mais próxima com o cliente final, né? Porque antes sempre tinha alguém entre você e o cliente final. Como que foi essa mudança para você poder lidar direto com a pessoa que ia te pagar e a pessoa que tinha te brifado que queria o projeto e tal? Você precisou fazer algum tipo de curso para ter essa para lidar com a pessoa agora de um modo diferente ou não? Eu cheguei a fazer um curso, sabe? De venda de consultoria e tal, mas eu acho que a experiência mesmo em si, para mim, pesou muito mais do que o próprio curso, sabe? O curso de venda de consultoria ele me serviu mais para saber o que, que eu precisava entregar para esse cliente. E aí, quando chegou na hora né, do vamos ver, acabou que só essa questão assim de saber entender o cliente, entender as dores do cliente e entender o que é que ele precisa o que me fez conseguir fazer um bom trabalho, sabe? Nessa parte. O design Entendi. ele é muito isso, o design, sabe? É você entender as dores do seu cliente e você conseguir transformar isso em uma solução que seja boa e seja funcional para ele. E aí, assim, isso serve para qualquer área do design, sabe? Você uma coisa, pronto. Aí agora eu vou falar uma coisa que o Michael Guimarães, olha, guardem esse nome, viu? Porque ele já esteve nesse podcast. O Michael Guimarães, ele foi uma pessoa que foi muito importante na minha transição para o UX, porque ele me disse uma coisa que mudou minha vida.
que foi justamente assim. Um bom designer, ele é tipo um canivete suíço. Ele sabe de muitas coisas, mas é bom mesmo em resolver problemas. Essa foi uma frase que o Michael me disse, que mudou muito minha vida, porque é exatamente isso. O designer, né, o papel do designer é entender o que o cliente precisa, entender o que ele quer, o que ele gosta, e se usar da empatia para isso. A empatia é uma ferramenta essencial para o fazer design, sabe? E essa é uma coisa muito legal porque o design é, antes de tudo, um solucionador de problemas. E aí é tipo assim, essa foi uma coisa que ele falou pra mim, né? Também assim, tipo, na minha transição ele falou isso pra mim e fez assim, tipo, mind blowing na minha cabeça, sabe? Porque foi muito certeiro. E aí agora vamos chegar dessa parte da pandemia, foi quando eu comecei eu tava assim, já bem mais experiente na questão de consultoria, tava fazendo consultoria pra fora e tal. E aí foi quando entrou essa questão toda. Porque como é que a gente trabalha bem na pandemia com decoração, né? Foi difícil. As pessoas estavam ficando menos preocupadas com decoração e tava todo mundo meio com um futuro incerto, né? Inclusive eu. E aí foi quando eu fiquei de novo naquela coisa, né? O que eu vou fazer da minha vida agora? E essa foi uma parte muito dolorida para mim, porque eu tive um ponto que eu também senti na transição da letras pro design, que eu voltei a sentir nesse momento, na transição, que foi eu pensar, poxa, será que eu vou ficar trocando de carreira, tendo que procurar outras coisas para fazer e não vou parar em canto nenhum? E isso foi muito dolorido para mim, sabe? E era uma área que você estava gostando, né? A área do design e trabalhar assim direto com o cliente final, resolver as coisas e tal. Eu tava gostando muito. Só que ao mesmo tempo eu tinha essa insegurança porque como a pandemia veio e ela meio que tirou a gente da zona de conforto nessa questão também, né? Tipo, como é que eu ia estar conseguindo clientes para fazer decoração quando tá todo mundo preocupado em se manter vivo e pagar as contas sem saber se vai ter um emprego amanhã, sabe? E aí foi muito complicado. E aí eu pensando, né, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Se eu trocar de carreira de novo, eu já troquei uma vez, eu vou ter que trocar de novo? Não posso fazer. Será que seria jogo fazer isso? Só que aí, ao mesmo tempo, eu já tinha começado a ver algumas coisas sobre o UX design. E agora vem um fato engraçado dessa parte da minha chegada no UX. Eu caí quase de paraquedas. Não foi só a questão da pandemia. Quando eu digo cair de paraquedas, foi o seguinte: o Igor, meu esposo, ele é desenvolvedor de software, né? Então ele desenvolve aplicativos e aí desenvolve alguns tipos de sistemas assim. E aí, quando ele precisava fazer alguma tela, ele não gosta muito de trabalhar com design de telas, né? Ele fazia mais o back-end, que é a parte de código assim mais grossa, né? Ele gosta mais disso. Quando eu ia fazer a parte mais de design, digamos assim, entre aspas, eu chegava pra ele, olhava assim no computador dele assim, ó, mas tu tem certeza que tu vai usar essa tela desse jeito? E aí, quando veio a pandemia, que comecei a ter essa dificuldade com design de interiores, o Igor chegou pra mim e disse assim: tu já cogitou estudar UX design? Aí eu, assim, eu já vi, mas eu nunca cogitei estudar, não, sabe? Aí ele, olha, porque tu só vive se metendo nas minhas telas. Tu só vive se metendo nas minhas telas, tu devia estudar UX design, porque eu acho que tu ia se dar bem, porque tu já tem essa afinidade com tecnologia e tu já tem um olhar, porque tu fica vivendo fazendo as coisas, tu já tem essa familiaridade. Acho que tu devia investir. Eu, olha, é uma boa ideia, é uma boa possibilidade, hein? E aí eu pensei, né? Eu pensei numa coisa que a minha professora falou lá na faculdade ainda, uma professora no primeiro semestre ainda, na cadeira de introdução ao design. Ela disse o seguinte: se você é designer de uma coisa, você pode ser designer de qualquer coisa. Essa foi uma das coisas da faculdade que mudou minha cabeça assim para sempre também, sabe?
E aí eu percebi, se eu sou designer de interiores agora e eu trabalho para solucionar problemas para os clientes do jeito que, tipo assim, procurar uma solução que eles gostem e que funcione para eles de acordo com o estilo com que eles gostam e querem também no ambiente deles, eu pensei, eu posso fazer a mesma coisa, só que agora com outra, né, com outra ferramenta, com outro, entregando o design de uma outra forma. Eu gosto muito de fazer essa comparação porque assim, eu fazia o que eu faço no UX e o que eu faço no UX, no UI e o que eu fazia no interiores são coisas próximas. A diferença é que, em vez de fazer para um cliente, eu faço para vários clientes, né? Procurando ali, procurando o ponto em comum, né? Para eles, para poder dar uma melhor experiência, uma melhor tela, uma tela que seja agradável de usar. E e no interiores eu fazia isso para um cliente só e fazia isso num ambiente, né? No ambiente que ele ia ficar ali usando, né? De sala de estar, ou recepção, qualquer coisa do tipo. E aí eu pensei, né? Poxa, dá certo. E aí eu comecei a estudar loucamente, né? Comecei a procurar sobre, comecei a, a ler e ver vídeos e podcasts e Como que foi essa tua busca? Você ia, sei lá, no site da Amazon e procurava livros sobre UX. também, mas não só, sabe? Acabou que nessa brincadeira eu fui encontrando muitas coisas, é, muitos conteúdos assim de diversas fontes diferentes, tanto livros como vídeos no YouTube. é, Inclusive encontrei o site Medium, eu acho que muita gente conhece já. E no Medium tem muita coisa na parte de tecnologia, inclusive de UX e UI. E aí, esses artigos eu aprendi muito, aprendi horrores, assim, com eles, assim, com diversas pessoas diferentes, né? E aí, foi nessa que eu fui estudando. E é só que, assim, o UX e UI é uma área muito grande, muito abrangente, e aí você acaba podendo se perder, sabe? E foi aí que eu pedi ajuda ao Michael. Eu sabendo que ele era product designer, eu cheguei pra ele, Michael, tu pode me dar uma luz? E aí ele começou a me dar muitas dicas e começou a me dar ali uma guia de como eu poderia estudar, de como eu poderia seguir na área. E, assim, ele me ajudou muito nessa transição. Em coisa de uma semana, assim, ele conseguiu mudar todo o rumo da minha, da minha transição, né? E aí, hoje em dia, eu trabalho com UX e com UI, né? Eu tanto faço desenvolvimento das telas, como eu faço fluxos, eu faço soluções ali para o usuário, numa startup, desde outubro do ano passado. Massa, me fala qual que é a diferença entre UX e UI. O UX, ele trabalha para fazer a ergonomia do aplicativo. É o melhor caminho que o usuário pode chegar em uma determinada tarefa, é entender as dores do usuário e fazer com que aquele aplicativo seja uma boa experiência na hora de ele usar, certo? Ah, Fazer tá. com que ele tenha essa familiaridade com o aplicativo e tornar o aplicativo, é, de certa forma, fácil de usar, sabe? Fazer com que o aplicativo ali, não só aplicativos, né? O UX e UI ele vai além de aplicativos. No caso, eu falo de aplicativos porque é o que eu trabalho atualmente, né? Aplicativos e websites. E aí, assim, o UX, ele se preocupa com essa questão de fazer um fluxo de uma tarefa determinada, sei lá, eu quero fazer uma compra de um livro no site da Amazon. O que é que o UX vai fazer? Ele vai tornar esse caminho até ele chegar no fim da compra uma boa experiência. Ele vai fazer com que seja acessível, que seja fácil e que seja, de certa forma, prazeroso, certo? Vai procurar os melhores caminhos, as melhores soluções para chegar nisso. Enquanto o UI, ele é justamente deixar aquela tela bonita, certo? Deixar aquela tela, uma tela que seja boa de usar, que seja prazerosa de usar, que seja bonita aos olhos, que dê prazer, assim, aquele prazer de você abrir um aplicativo e dizer, nossa, esses desenhos são tão bonitos, né?
Ah, tá. É como se o UX fosse o pedreiro e o UI fosse o decorador. É como se fosse isso. É Ah, uma tá. boa Entendi. analogia, inclusive. E aí, enquanto o UX ele trabalha esse fluxo, né, que os caminhos que o cliente vai fazer, os caminhos que o usuário vai fazer dentro de uma determinada tarefa, o UI ele torna aquele caminho mais bonito, sabe? Entendi. E aí é o UI que faz, escolhe as cores. O UX e o UI geralmente eles andam muito juntos. O UI é uma coisa que está dentro do UX. Os dois eles não existem separados assim, sabe? De toda forma, ele, mesmo que você faça só um ou só outro, os dois estão conectados, sabe? Porque o UI, ele faz parte do UX, que faz parte do Product Design, sabe? É como se fosse pequenas partes que se complementam. E aí o UI, ele trabalha essa parte da... O UX sem o UI, ele fica usual, fica funcional, mas não fica aquele decoradinho, né? Não fica um ambiente só totalmente decorado. E o UI sem o UX, ele vai ser só beleza. Pode não ter, pode ter a funcionalidade comprometida. E o design, ele é justamente a estética mais a função. Se tem um problema em um dos dois, o design não está completo, sabe? Mas você tava falando, eu tava aqui montando na minha cabeça como que é tipo um organograma de Product Designer, Product Manager, Product Owner, sabe? Tipo um organograma mesmo de como é tudo. Agora faz total sentido na minha cabeça. Pois Agora faz. no caso do Product Design, vocês perceberam que o Michael, ele trabalha um negócio assim quase que de ponta a ponta, né? Ele vê o todo, né? Tudo ali. O UX e o UI vai trabalhar a experiência de um produto determinado, né? E o UI, ele trabalha a beleza né, junto com o UX para poder fazer um negócio funcional, bonito e que seja agradável de usar. Aí, no caso, o UX e o UI, ele meio que cuida dos dois, né? Que é, no caso, o que eu faço. Sim, e faz total sentido ser a mesma pessoa, né? Vamos fazer o seguinte: aproveita que você já tá dando algumas dicas aí e fala pro pessoal o que que você separou de dica, porque eu meio que tô namorando com essa área há um tempo, já conheço algumas dicas de literatura, mas eu sei que você tem algumas dicas que podem agregar muito mais a quem tá pensando em fazer essa migração de carreira também, né? Eu vou dar uma dica bem clichê, assim, no mundo do UX design, mas é porque é um clichê que funciona, sabe? Eu super recomendo o livro Design of Everyday Things, ou Design do Dia a Dia, do Don Norman, certo? Para quem não sabe, o Don Norman, ele é um dos pais do UX design, junto com o Jacob Nielsen, certo? Eles dois têm um site chamado Nielsen and Norman Group, que é NN Group. Esse site, eles, assim, é só a fonte do UX e UI design, certo? E foi a dica do Michael, inclusive, ele deu essa dica do site também. Pronto, porque esse site, gente, ele é muito perfeito, sério. Porque ele é exatamente, ele é bem a fonte, sabe? Você tá falando diretamente com os pais do UX design ali no site, sabe? Então não tem como fugir disso, não tem como. E Nossa. aí, o Nielsen, por exemplo, foi o responsável por criar as 10 heurísticas de Nielsen, né? Que é famosíssima no mundo da computação em geral. Porque ele trata justamente, são 10 regrinhas ali para você ter uma boa tela com uma boa usabilidade, certo? E isso é uma coisa, assim, tipo, importantíssima de você saber na hora de entrar nessa área. Tanto sendo design para você trabalhar com aplicativo, com qualquer coisa que envolva telas, assim, de sites e tal, é, as 10 heurísticas de Nielsen é uma coisa obrigatória de saber. Então, assim, eu super recomendo esse livro do Don Norman, né, que ele fala muito dessa questão do uso do design nas coisas do dia a dia mesmo. E tem um outro livro dele que ele já não vai tanto assim pro design, tipo, de usabilidade em si, na questão, nesse âmbito digital, mas ele trata muito da questão do design, no efeito do design na gente, na nossa vida mesmo, que é o emotional design, ou design emocional. Esse livro ele fala muito sobre a questão de como o design afeta o nosso emocional, de por que, que uma coisa é prazerosa de usar,
Por que que, sei lá, por que que uma chaleira é daquele jeito? Por que que ela funciona daquele jeito? E por que que é agradável de usar uma chaleira, por exemplo, sabe? Esse é o tipo de coisa que ele trata nesse livro e é interessantíssimo a gente entender esse tipo de coisa porque ele lida justamente com a questão da empatia, que é uma coisa primordial no design, como eu falei anteriormente, né? E a outra dica que eu até já dei também, mas eu vou reforçar aqui, é o Medium, né? Esse site, ele reúne artigos assim de muitas pessoas do mundo, né? E aí você encontra diversos assuntos, sendo eles generalistas ou especialistas ali. E para UX e UI design, ele tem muito conteúdo, gente, muito conteúdo. Eu aprendi horrores nesse site também. Eu super recomendo que vocês botem lá na busca, né? Tipo, entrem no médio, coloque lá UX design, vai aparecer artigo assim do mundo inteiro lá dentro. E é muito legal. E a terceira dica que eu vou dar é um negócio que mudou muito a minha relação de networking e de vivência como designer, sabe? Que é procurar grupos do seu estado. Procurar grupos de UXers ou de UIers no seu estado, cidade. Provavelmente tem, certo? Então, vai no LinkedIn, procura lá também grupos ali. Procura grupos de WhatsApp, que geralmente no pessoal do LinkedIn eles colocam algum link ali de grupo de WhatsApp ou de Telegram para você é, meio que conversar com outros UXers e outros UIs, porque assim, uma coisa que eu percebi no UX e no UI é que é uma área muito colaborativa, sabe? É uma coisa que, por exemplo, no interiores eu não sentia tanto, não tinha muito essa colaboração, tinha mais competição lá dentro, sabe? Mas no UX e no UI o pessoal é muito colaborativo. Então o pessoal está muito aberto a te ensinar alguma dúvida, te responder ou te ensinar algum tipo de nova ferramenta, né? Enfim, o pessoal está sempre muito aberto ali a trocar experiências. Então é muito importante a gente ter essa troca de experiências e fazer networking com outros UXers para poder a gente conseguir compartilhar conhecimento e às vezes tem coisa que você nem sabe que não sabe. E aí alguém fala aí, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. E é muito importante, então, ter essa vivência. Foi uma coisa que mudou muito a minha forma de ver o design, mudou a minha forma de ver o mercado de trabalho e mudou a minha forma também de estudar, até, sabe? Porque agora a gente chega lá e eu digo, nossa, gente, eu tô com um problema aqui, vocês conseguem me ajudar? E aí vem o pessoal e me ajuda. Assim como vem outra pessoa, eu vou lá e ajudo também se eu souber, e assim a gente vai trocando. Mas sempre legal essa troca, né? Acho que essa foi uma das ideias que fez com que o podcast nascesse, para quem tá ouvindo perceber que a pessoa não tá sozinha, que tem outras pessoas que também têm o mesmo problema, encontraram a mesma solução, estão passando pelas mesmas coisas. Então, achei essa tua história bem legal. Por isso que eu até te fiz o convite para participar aqui, né? Eu sei que você é uma pessoa super sociável. Então, aproveita, a gente já está chegando no final. Aproveita, fala para as pessoas como que elas conseguem te encontrar para poder tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, até pedir um pouco de ajuda também, né? Ah, super, isso é um prazer para mim poder ajudar também. A gente, sério, eu adoro ajudar as pessoas. Vocês podem me encontrar no eu.ale.lopes no Instagram, certo? Esse é o meu Instagram pessoal. Então, vocês podem chegar para mim lá e falar qualquer coisa. Vocês vão perceber que tem muitas pinturas à mão minha lá, porque é o que eu gosto mais de fazer nas horas vagas. Você vê, de design não tem um minuto de paz, porque quando você não está desenhando nas telas, você está desenhando na mão, sabe? É um negócio de louco. Mas enfim, vocês conseguem me encontrar lá. No meu LinkedIn é barra Alexandra Lopes, certo? Na linkedin.com/barra Alexandra Lopes. Podem me adicionar lá também e se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre a área ou qualquer coisa, podem chegar lá e também que vai ser um prazer poder ajudar de alguma forma, gente. Realmente eu adoro ajudar. Show de bola. Então, para facilitar você que está ouvindo, eu vou deixar todos os links que a Ale citou aqui no episódio na descrição lá no site, tá? Então é só você correr no Aliás, desculpa. Falei certo. Desculpapodcast.com.br. Desculpapodcast.com.br. E no post da Ale vai estar lá tudo detalhadinho, os links e todas as dicas que a gente falou aqui no episódio, tá bom? Ale, como eu falei, a gente está se aproximando do final.
Quero te agradecer por ter aceito o convite de participar, compartilhar um pouco da tua história, dessa tua carreira, dessas tuas carreiras, na verdade, né? De Nossa. toda essa, como você mesmo falou, eu não tô falando isso, você mesmo que falou, dessa loucura que foi, mas foi uma loucura boa, né? É legal que deu, até hoje você está se encontrando no design. E se não se encontrar no design, tá tudo bem também, se você se encontrar em outra área no futuro, tá tudo certo, porque a nossa É, vida é cheia de ciclos, né? eu realmente acredito que eu me encontrei no design, mas isso não quer dizer que eu tenha que ficar só em um design, certo? Como eu Sim, falei, exatamente. como eu disse, né, você é designer de uma coisa, você pode ser designer de qualquer coisa. Então, tipo, eu já saí do design de interiores para o design de UX. E eu não mencionei, mas eu tô aprendendo ilustração também. E aí já é uma nova coisa que já vai agregar na minha área, sabe? E isso é muito legal, porque o design ele é tão vasto que você consegue fazer várias coisas e elas se integram, sabe? Elas vão, tudo que você, pronto, uma coisa importante que eu acho que eu devia mencionar aqui. No UX e no UI, tudo que você aprende é, antes da sua vida, antes de chegar no UX design, ele vai me servir. Inclusive, o que eu estudei na letras, eu não joguei fora, viu? Os meus 4 anos de letras em inglês, eu ainda uso hoje, porque ele me ajuda muito com a comunicação. Então, gente, realmente é um negócio que vale muito a pena. O conhecimento que você agrega, você vai usar no design. Olha, essa dica foi para fechar assim, com chave de ouro, que eu achei isso de línguas é a dica mais dita aqui em todos os quase 50 episódios desse podcast, tá? Então, Ale, agora você vai me ensinar a fazer, sabe o quê? Eu quero aprender design de despedida, porque eu sempre sou muito bom em falar tchau pro pessoal, você acredita nisso? Que bom, que eu sou péssima. Se tem uma coisa que Ai, eu não sou muito boa com design, é o design de despedidas. então, vamos fazer assim, a gente continua conversando aqui. Você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Ale. Tchau, tchau, David. Tchau, gente. Foi um prazer enorme falar com vocês. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.